A juiz esclarece. Uma das questões do divórcio diz respeito aos animais de companhia e vai ser esse o tema desta sessão. No âmbito do processo de divórcio com o consentimento do outro cônjuge, aquilo que se chamava o divórcio por mútuo consentimento, uma das questões que tem de ser resolvida diz respeito ao destino dos animais de companhia. E então, o que são isso, animais de companhia? Qual conceito é este? Tem a ver com animais que partilham a vida doméstica, portanto, que se relacionam de forma intensa com as pessoas que compõem o agregado familiar, com o casal, com os filhos, e que têm um determinado tipo de interação que leva algumas pessoas até a dizer que fazem parte da família, e é esses animais que se reporta essa questão do divórcio relacionada com os animais de companhia. Esses animais, tradicionalmente, são aqueles que todos sabemos, os cães, os gatos, os porcos da Índia, que cumprem essa função de entretenimento dos seus donos e de interação no âmbito do lar, ou fora dele até, mas numa relação de proximidade, como acontece com os cães que não entram dentro de casa, mas que no dia a dia partilham das vivências do casal, vão passear com o casal, têm determinados cuidados, são assegurados, determinados mimos, brincadeiras, portanto acabam por fazer parte das vivências do casal. Esses animais são os tradicionais, mas existem outros que poderão assumir essa função de animais de companhia, por exemplo, porcos, aqueles porcos anões que as pessoas agora gostam de ter em casa, bodes, cabras com os quais o casal possa interagir de forma diferente do que sendo um mero animal para consumo doméstico. Há pessoas que têm bodes e cabras para entretenimento, como animais de companhia, para brincarem com os filhos, para se divertirem com eles. E todos esses animais que tradicionalmente não são encarados como animais de companhia, poderão ter essa função. Os répteis, há cada vez mais pessoas a ter um réptil dentro de casa, e quem diz esse tipo de animais diz pássaros, diz lagartos, também são répteis, enquadram-se nessa categoria. Ovelhas, há pessoas que têm ovelhas como animal de companhia, e todos, o que fará a distinção entre esses animais e os outros é a função a que se destinam. Portanto, todo o animal que se destina a entretenimento, a fazer parte da vida do casal, portanto, terá de ver o seu destino acautelado no âmbito do divórcio com o consentimento de ambos. E isso irá acontecer independentemente do animal ser propriedade de um ou do outro ou de ambos os cônjuges. O que o juiz, no processo de divórcio, vai decidir não tem a ver com a propriedade do animal. Não vai dizer que um cônjuge ou outro ficará dono do animal. O que o juiz irá fazer é dizer quem é que fica responsável pelo animal, e para tal terá de atender a diversos critérios. Para já, se for necessário ter determinadas habilitações ou licenças para ter o animal à sua guarda, o juiz irá averiguar qual dos cônjuges é que tem essas licenças, essas habilitações necessárias para que o animal possa ficar consigo. É o caso, por exemplo, dos animais considerados perigosos, que têm determinados requisitos, e temos de verificar qual dos membros do casal é que é capaz de assegurar os requisitos que a lei prevê. Depois irá ver-se o tipo de interação que cada um dos cônjuges tem em relação ao animal, irá ver se o casal, por exemplo, tem filhos, e se os filhos ficarem com um dos cônjuges, se os filhos tinham uma ligação com o animal, portanto, isso terá de ser ponderado no destino que o juiz irá dar ao animal de companhia. Certo é que existe todo um tipo de interesses que o juiz terá de verificar para decidir se o animal fica confiado a um ou se fica confiado a outro dos cônjuges, isto independentemente, como já disse, da questão da propriedade do animal, que deixou de ser
objeto de partilha. Os animais de companhia são considerados seres sencientes, ou seja, seres dotados de sensibilidade e deixaram de ser tratados como coisas. Como tal, o juiz terá sempre de fazer esta análise casuística, verificar a ligação do animal a cada um dos membros da família, terá de verificar se, no caso de existirem filhos, qual é a ligação do animal aos filhos, ver com quem é que ficam os filhos e qual também dos cônjuges é que fica com condições habitacionais que permita preservar o animal, porque é necessário também, no âmbito desses critérios, têm de ser ponderados, assegurar o bem-estar do animal. E o juiz, ponderando isto tudo, na falta de acordo, irá decidir se o animal fica aos cuidados de um ou do outro cônjuge e assim resolverá essa questão do divórcio que deve ficar definitivamente acautelado nessa sede. Cumpre aqui salientar, e como já foquei, que os animais de companhia deixaram de ser consideradas coisas, portanto, o que se define aqui não é uma questão de propriedade, mas tão só de responsabilidade pelos cuidados a prestar ao animal e de saber com quem é que o animal fica, a guarda de qual dos cônjuges é que o animal fica. Não é uma questão idêntica dos filhos, portanto, não cumpre aqui assegurar qualquer direito de convívio ou prestação alimentar, tal como acontece com os filhos, cumpre apenas definir se o animal fica aos cuidados de um ou do outro cônjuge. E esta questão só se levanta no âmbito de um processo específico, que é o do divórcio com o consentimento de ambos os cônjuges, ou quando, iniciando-se o divórcio como processo litigioso, os cônjuges chegam a acordo em converter esse processo em divórcio com o consentimento de ambos e, nesse âmbito, tem de ficar resolvida esta questão. Fora deste contexto, o juízo de família e menores não é materialmente competente para resolver o destino dos animais de companhia. Ou seja, se o casal não for casado e tiver a viver a união de facto, tiver um animal, essa questão do destino do animal, em caso de separação do casal unido de facto, não competirá ao juízo de família e menores, terá de ser discutido nos tribunais cíveis. O juízo de família e menores apenas intervém quanto aos animais de companhia, quando, no âmbito do processo de divórcio, haja acordo de ambos os cônjuges em que seja decretado o divórcio e, nesse âmbito, o juiz é chamado a pronunciar-se quanto ao destino do animal de companhia. Fora desta situação, o juiz de família e menores não detém essa competência. E quanto a esta questão dos animais de companhia, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.